Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra gente falar sobre um tema muito, mas muito importante para provas de certificação, que é como que você pode interpretar o gráfico de uma opção, né? Um tema bem complicadinho, bem dificilzinho, mas depois desse vídeo você não vai mais ter dificuldade com esse assunto, beleza? Antes da gente partir pro conteúdo, tá? Se inscreve aí no nosso canal, também deixa o like, é muito importante pra gente. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também estão estudando para a prova de certificação ou que têm interesse, né, em entender como que funciona um gráfico de opções, beleza? Bom galera, a gente começou aqui trazendo o gráfico do titular e do lançador de uma call, né? E vamos lembrar que a call é um direito de comprar, tá certo? Depois a gente vai ver o outro ali que é o direito de vender. Agora vamos lembrar o básico, né? O titular, ele acredita, né, ele tem um viés de alta. E o titular, ele acredita que no futuro o ativo vai estar sendo negociado por um valor superior ao que está hoje, tá? Já o lançador, ele tem um viés de baixa. E isso significa pra gente que ele acredita que no futuro esse ativo em questão vai estar sendo negociado a valores inferiores do que hoje está sendo negociado, tá certo? Então, olha só como é que vai funcionar isso aqui, tá? O titular, ele vai adquirir o que a gente chama de direito, tá? Sempre que ele comprar um direito de compra, né? Adquirir uma call, por exemplo. E o lançador, ele vai ter sempre o que a gente chama de obrigação, tá? O titular, portanto, vai ter o direito de comprar e o lançador vai ter a obrigação de entregar para o lançador se ele decidir exercer a sua opção lá no futuro, tá? Então vamos imaginar o cenário hipotético onde um ativo ele está sendo negociado a R$10 e o titular ele quer cravar esse direito de compra, né? Ele quer comprar a R$10, algo que ele imagina que no futuro vai estar, por exemplo, R$50, tá? Para isso ele vai pagar uma coisa que a gente chama de prêmio, tá? E esse prêmio é pago para o lançador, tá? Para o lançador ter a obrigação de entregar para ele o ativo no futuro se a posição dele se concretizar. Então olha só, a gente pode ver aqui, pessoal, que o titular ele começa tendo um prejuízo e esse prejuízo é exatamente o valor que ele pagou como prêmio para o lançador, tá bem? Só que ao passo que esse ativo vai subindo no mercado, vai aumentando o lucro do titular, tá? Então nesse nosso caso aqui, a gente precisaria que o ativo estivesse cotado acima de R$12 para o nosso amigo titular começar a ter um lucro, tá? Então vamos botar aqui que no futuro esse ativo chegou a valer R$50. Qual é que vai ser o lucro do titular? Exatamente a diferença entre o valor que está hoje mais o prêmio e diminuindo aqui, portanto, os R$50. Ou seja, a gente teria aqui uma diferença que seria o lucro do nosso titular, o lucro dele seria, portanto, de R$38, tá? E aí, pessoal, a gente pode dizer também que o titular ele tem um potencial de alta ilimitado, porque quanto mais subir, mais ele vai ganhar. E o nosso amigo lançador, a gente pode ver que ele começa aqui tendo um lucro, né? E esse lucro é exatamente o prêmio que ele recebeu. Só que como ele tem um viés de baixa, se o ativo ele subir muito no mercado, é pior para ele. Então imagina aqui, né? Aqui a gente pode ver que ele começa tendo um lucro e que com a subida do ativo ele vai tendo um prejuízo, tá? E olha só, esse cara, o lançador, ele tem um prejuízo ilimitado, porque quanto mais subir, mais ele perde. Então imagina só, ele ganhou aqui um prêmio de R$2 para ter que entregar o ativo por R$10, né? No mínimo R$12 se o titular resolvesse exercer a opção. Só que esse ativo ele chegou a valer R$50, tá certo? Então olha só, o que esse cara teria aqui? Ele teria, enquanto o titular teria um lucro de R$38, o lançador teria um prejuízo de R$38, porque ele teria que entregar por R$10 algo que está valendo no mercado exatamente lá os seus 50, né? E como a gente sabe, tem ali a diferença dos 38, que é o prêmio, somado com o preço do ativo, que vai ser o lucro ou o prejuízo do titular ou do lançador, tá bem? Galera, agora a gente vai falar sobre o gráfico do vendedor, né? Da opção de venda que a gente chama. E o titular da opção de venda, ele tem um viés de baixa, ou seja, ele acredita que no futuro o ativo vai estar sendo negociado por um valor inferior ao que está sendo cotado hoje. Já o lançador da put, ele acredita, né? Ele tem um viés de alta, que esse ativo vai estar sendo negociado a valores superiores ao que está sendo cotado hoje, tá? E vale a gente lembrar que tanto no caso do titular de call como no titular de put, o titular ele vai ter que pagar um prêmio para o lançador ter uma obrigação, tá bem? Dito isso, a gente pode olhar agora o gráfico, tá? Olha só, vamos imaginar uma situação onde a gente tem um preço de exercício em R$100, tá bem?
e que o nosso no vencimento, né, o ativo no vencimento está sendo cotado a 50. Só que a gente pagou um prêmio aqui de R$10, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui nesse caso, tá? Será que vale a pena eu vender por 100 algo que está sendo negociado a 50? Poxa, vale muito a pena, tá? Só que o meu lucro ele não vai ser R$50, porque eu paguei um prêmio. O meu lucro vai ser a diferença dos R$100 subtraídos, portanto, aqui os R$60, né? Os 10 que eu paguei de prêmio e 50 que ele está sendo cotado hoje. A gente teria aqui, portanto, um lucro de R$40. E sim, quanto mais o ativo cair no mercado à vista, melhor é para o titular, né? Porque ele vai poder vender por 100 algo que esteja valendo 0 ou até mesmo, né, um pouquinho superior a isso, ali 10, R$5, tá certo? Então, quanto mais cair no caso do titular da put, melhor para ele porque maior é o seu lucro, tá bem? Mas é um lucro limitado porque o ativo pode cair somente a 0 no mercado, tá certo? Agora, o nosso amigo lançador, ele tem a situação contrária, né? Ele acredita que vai estar sendo negociado a valores superiores no futuro. Então aqui, pessoal, a gente pode ver que ele está tendo, né? Ele começa aqui tendo um prejuízo, mas que lá no futuro, se o ativo estiver sendo negociado a valores superiores ao preço de exercício, ou seja, vamos supor que aqui esteja sendo negociado a 120 no vencimento, poxa, o titular ele não vai exercer essa opção, né? E por isso que aqui ele vai ter como lucro o valor do prêmio recebido e aí a opção vai deixar de existir porque o titular não vai exercer, tá bem? Só que o que acontece, né? Quanto mais esse ativo cair, maior vai ser o prejuízo dele, tá bem? Porque o titular vai ter que vender e o lançador ele vai ter que comprar do titular que está vendendo, tá certo? Então, nesse nosso caso aqui, né, digamos que no vencimento esteja valendo 120, o titular ele fica com um prêmio que é o seu lucro, tá bem? Só que se no vencimento estiver sendo negociado a R$10, tá? Ele não vai ter lucro. Pelo contrário, ele vai ter um prejuízo e um prejuízo muito grande, né? Porque ele vai ter que comprar algo que vale, ele vai ter que comprar algo por R$90, talvez, né? Se tiver aqui no vencimento 10, que é o valor do prêmio subtraído do preço de exercício, mas ele vai pagar R$90 em algo que vai estar valendo R$10, tá bem? Então percebe ali para ele que o prejuízo é limitado justamente porque o ativo ele pode chegar a somente 0 no mercado, né? E aí a empresa vai ter quebrado. E se chegar a 0, ele vai ter que comprar por R$90 algo que vale 0 de fato no mercado, tá bem? Então, pessoal, curtiram o vídeo? Eu espero que sim, tá? Se você estiver querendo aprender todos esses conteúdos que caem na sua prova de certificação, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você vir conhecer a Trilha do Sucesso, tá? E, inclusive, você está convidado a vir conhecer e testar por 7 dias gratuitos, sem nenhum compromisso de fidelidade, tá certo? Então, galera, eu vejo vocês lá na nossa área do aluno, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!